Vida B. Consultas, exames e medicamentos a preços acessíveis. Dizem que uma pessoa dorme em média 1/3 da vida. Pois é, né? E se a gente passa tanto tempo assim dormindo, não dá para descuidar da saúde sem se atentar ao que acontece em nosso organismo enquanto a gente tá na cama, dormindo. Mas como é que a gente faz para identificar os distúrbios do sono? É isso que a gente vai descobrir juntos no Conexão Viva Bem de hoje, que recebe o ator e músico Léo Jaime, que vai compartilhar com a gente a experiência pessoal que ele tem com a apneia obstrutiva do sono. Bem-vindo, Léo. Tudo bem? Oi, Mari. Muito obrigado pelo convite. Esse é um assunto que eu acho importantíssimo falar. 1/3 da nossa vida tem que ser bom, né? Tem que ser bom, não tem outro jeito. Tá aqui com a gente também a doutora Sandra Dória, que é pesquisadora do Instituto do Sono. Seja muito bem-vinda, doutora. Prazer, tudo bom? Obrigada, tudo ótimo, graças a Deus. Que bom. Obrigada. Ô, Léo, sempre que a gente fala em apneia, a primeira coisa que vem à cabeça é o ronco, né? Foi a partir do ronco que você descobriu que tinha apneia? Como é que foi que você descobriu? Não foi bem por causa do ronco, não. Inclusive, há uma associação da apneia do sono com o ganho de peso, que, no meu caso, se comprova como origem, não como consequência. Ou seja, a apneia fez com que eu ganhasse peso e não o fato de ter ganhado peso fez com que eu tivesse apneia, porque eu era muito magro e tinha, assim, jovem ainda, e tinha uma dificuldade, acordava cansado e tal. Tinha também o ronco, embora eu fosse solteiro, então não era exatamente uma coisa que incomodasse nem a mim nem a ninguém, porque eu estava dormindo na hora que eu roncava, então para mim, entendeu? Não causava nenhum transtorno, mas eu observei que eu fui ficando e aí fui pesquisando questões hormonais e tal para saber o que acontecia com o fato de que, por exemplo, eu ficava com muito sono dirigindo, eu cochilava no cinema, em várias situações, por exemplo, ia cortar o cabelo, daqui a pouco eu estava no dentista, eu dormia. Em todas as situações que eu ficava parado, sentado, assim, eu tinha vontade de cochilar ou cochilava. E, ao mesmo tempo, acordava cansado, fazia os exercícios que eu tinha que fazer, o esporte e tal, mas sentia que eu estava sempre usando uma reserva extra e não com o meu preparo físico habitual e tal. Foi uma coisa que foi gradativa, mas que eu comecei a sentir num determinado momento. Isso coincide também com a descoberta da apneia do sono, né? Eu acho que não era nesse momento, 90, 91 e tal, não era uma coisa muito conhecida. E fazendo o exame configurando a apneia do sono, eu tentei usar um aparelho chamado BiPAP, que era uma coisa, um trambolho desse tamanho e tal, muito barulhento, e que mandava o ar com muita força para dentro e não tinham ainda nesse momento. Eu acho que isso era para quem estava em coma em hospital e tal, não era exatamente para uma pessoa que estava dormindo. Era desconfortável, porque quando você ia expirar, o aparelho resistia. Então, eu não me adaptei com o BiPAP, fui usar CPAP, ou seja, do diagnóstico até efetivamente um tratamento satisfatório, usando o CPAP, eu demorei uns 10 anos. Uau! Interessante, né, doutora? Porque realmente, ele está falando do começo dos anos 90, não era algo que a gente ouvia falar muito, né, de apneia do sono. Não, as doenças do sono, elas foram ganhando espaço ao longo da década de 90, 2000, e agora, com a pandemia, veio à tona, porque a gente tem o tripé da saúde, o sono, a atividade física, a alimentação. Se a gente tem um que não tá bom, a gente não vai conseguir ter saúde. E como você bem disse, 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. Se a gente tem a apneia do sono, a gente vive como se fosse uma maratona de madrugada, só que uma maratona do mal, não uma maratona do bem. Uhum. Então é uma maratona em que você vai gastar muita energia ali tentando sobreviver, tentando vencer aquela obstrução, que nada mais é do que a garganta tá ali aberta quando a gente tá falando, mas quando a gente dorme, a gente perde tônus muscular. Uhum. Com isso, a depender da idade da pessoa, do peso, da faixa etária, de questões genéticas envolvidas, essa garganta, ela fecha. E esse fechamento faz com que não entre mais o oxigênio que a gente precisa para todos os nossos órgãos. E aí o organismo faz o quê? Bom, eu não posso morrer agora, eu quero continuar respirando. Então vai ter uma série de consequências de aumento de pressão arterial, aumento de frequência cardíaca. Isso acontecendo, às vezes, 80 vezes por hora, 80 vezes 80, 100,
É um absurdo. Tem Essas paciente- interrupções na respiração, Sim. né? Na oxigenação do nosso ar. organismo inteiro, né? Exato. Então falta no cérebro, falta no fígado, falta no coração, falta em todos os nossos órgãos. Então isso uma hora a conta chega. Uma hora você vai ter a consequência daquilo acontecendo ao longo da noite. E por isso que o paciente acorda exausto. E aí vira um ciclo vicioso, porque se ele acorda exausto porque passou uma noite muito mal dormida, ele não vai ter pique para fazer atividade física. Se ele não tem pique para fazer atividade física, ele vai ter menos chance de perder peso, que a obesidade é um fator ali que pode estar causando. Mas no caso do Léo Jaime, o que aconteceu? Ele tinha tanta apneia, os hormônios da fome e da saciedade deviam estar uma bagunça. Porque também dependem do sono para ficar equilibrado, né? Exato. Você precisa de um equilíbrio. O sono é algo absolutamente ativo. Não tem nada parado durante o sono, só nós. Na verdade, o nosso corpo ele tá à tona com 1000 coisas acontecendo. E se a gente não tem aquilo funcionando direito, isso vai chegar de dia a ter problema. De dia você vai ter cansaço. E aí você vai entrar num ciclo vicioso de obesidade, de sedentarismo, com mais dificuldade, muitas vezes, de sair disso, né? Então, o CPAP é um dos tratamentos, é o tratamento padrão ouro da apneia obstrutiva do sono. Que hoje, né, o Léo falou que ele começou com o BPAP, o CPAP já é um equipamento muito menor, que normalmente as pessoas se adaptam muito melhor, né? Exato. O BIPAP, na verdade, são 2 níveis de pressão, a gente indica em casos mais selecionados. O CPAP, o C é de contínua, então é uma pressão contínua na via aérea, mas não é uma pressão contínua de oxigênio, é uma pressão de ar. É o ar ambiente que é comprimido e jogado na via aérea do paciente, geralmente por uma máscara nasal, em que esse ar entra pela via aérea, passa pelo nariz, passa pela garganta e chega no pulmão. E com isso a garganta fica aberta. Agora, eu costumo sempre falar o seguinte, não adianta o criado mudo usar o CPAP. Quem tem que usar o CPAP é o paciente. O CPAP não vai dar certo se o paciente não tiver uma boa adesão. Se ele não usar o tempo total de sono dele, senão ele vai continuar com a apneia. Eu queria complementar o que ela está dizendo, porque eu tenho alguns amigos que estão sendo recomendados a usar o CPAP e eles têm uma certa resistência. Primeiro por uma questão estética, porque acham que vão, parecer impotentes, entre aspas, assim, isso é uma questão masculina, né? Vão parecer doentes, vão parecer, eu não me sinto assim e tal. Não, isso é para o conforto. Então imagina que você está usando como uma pessoa que vai no avião com aquela almofadinha assim, é para o seu conforto. Não é para impressionar ninguém, é para você e para a sua saúde e tal. Mas eu entendo que fica parece um estigma, né? A pessoa que tem que dormir com a tromba e tal, que sai, que liga no aparelho. Não vale o preço, o dia difícil, acordar cansado, o coração ter braquicardia, taquicardia a noite inteira. Não vale. E geralmente quem força é a mulher, né? Que fica incomodada vendo o cara parar de respirar, aí fica apavorada, aí chacoalha ele e tal. E ela fica sem dormir também, porque está vigiando o sono da pessoa que ela ama. Então, isso que você falou, Léo, é muito interessante, porque tem um programa nos Estados Unidos que chama WePAP, que é Nós com CPAP, querendo dizer o seguinte, que quando a mulher, ela ajuda ela concorda com o uso do aparelho pelo esposo, quando ela vai ao médico junto, quando ela ajuda a colocar a máscara, quando ela vai e ajuda a limpar o equipamento, a adesão desses pacientes é melhor do que aquela esposa que vai embora para outro quarto e bate a porta e cada um dorme no seu quarto. Então isso já está provado que quando você tem a companheira ou companheira que vamos nessa, vamos junto, ajuda na adesão. E a adesão é tudo. Se você não tem adesão, você não consegue ter o efeito. E como conseguir adesão? O início da adesão vem desde lá da consulta médica, de você ter um médico que explique, que conheça, que dê os detalhes, que mostre não só o que vai ser, mas o porquê esse paciente precisa usar. Enquanto esse paciente não entender o quanto ele está prejudicado por estar tendo essa apneia noturna, talvez ele não entenda a real necessidade de usar esse trambolho. Porque não dá para dizer que não é algo a mais. Né? É diferente do que a gente falar, vamos tratar sua hipertensão e vamos tomar uma pílula à noite. É diferente você tomar um remédio do que você usar um equipamento diariamente à noite. Fala, Léo, isso aí é o relatório. Isso. O relatório de adesão ao CPAP. Eu recebo todo mês. Quantas horas eu usei, qual pressão que foi por hora. Perfeito. É um relatório de adesão. É uma monitoração do meu tratamento, da minha apneia. Curiosamente, eu queria dizer que ao longo do tempo, usando o CPAP, o número de apneias foi diminuindo.
Quando eu fiz uma polissonografia, até no Hospital das Clínicas em São Paulo, eu acho que tem uns 20 anos isso, eu tive mais de 4 apneias naquela noite, com mais de 1 minuto e meio de apneia. Ou seja, 4 eventos de mais de 1 minuto e meio. Se a gente fizer aqui, nós e as pessoas que estão nos assistindo, o exercício de tapar a respiração e ficar 1 minuto e meio, vê como é que você vai se sentir. O que isso vai causar no seu corpo. Como é que vai ser a oxigenação do seu cérebro? Eu estou falando isso aí, não é da minha área, não, é da sua. Mas eu sei que é uma situação terrível. Não faça em casa, apesar do Léo estar sugerindo, não faça, não tente fazer. Às vezes, não, tem gente que faz de brincadeira, criança vai, mergulha na piscina, como é quem fica mais tempo e tal. Ficar 1 minuto e meio é dificílimo. Dificílimo. Embaixo da água sem respirar. Então, a minha foi melhorando, eu não tenho mais episódios tão longos. Aprofundar um pouquinho nas notícias que saíram sobre esse assunto, porque o Léo tá falando sobre essa falta de oxigenação, e essa falta de oxigenação tem a ver com risco cardíaco, né? E saiu uma notícia dizendo que a apneia do sono pode, inclusive na infância, elevar a pressão arterial e afetar o coração. Nos adultos a gente já sabe que isso acontece. Nas crianças também? Sim, nas crianças também. E nas crianças a gente tem um quadro clínico um pouco diferente, né? Apesar de ter ronco, poder ter apneia testemunhada, de ter babação no travesseiro, sono agitado, mas de dia essa criança geralmente ela não é sonolenta. É uma criança hiperagitada, hiperativa, agressiva, irritadiça. É aquela que às vezes vai erroneamente ser encaminhada para um neuropediatra. Vai ser diagnosticada com TDAH. Exato. Exato, tomar remédio, inclusive, e ninguém teve a ideia de perguntar sobre o sono dessa criança. Então, na criança, uma noite mal dormida, além de prejudicar crescimento, cognição, memória, aprendizado, pode sim também afetar a parte cardiovascular dela. Porque você vai ter um esforço respiratório também levando a isso. Você vai ter hipóxia, que é a falta de oxigenação dessa criança. A gente tem que estar atento aos sinais que ela pode dar, noturnos e diurnos, que isso possa estar acontecendo, para evitar que isso se prolongue. Porque se você tem um pacientinho pequeno, 2, 3, 4 anos, que tem apneia do sono, ele automaticamente vai respirar pela boca. Qual é o problema de você sempre estar respirando pela boca? Não é o normal. O normal é a gente respirar pelo nariz. Se a gente respira pela boca, a arcada dentária, ela não vai crescer como ela deve, que é laterolateral. Ela vai crescer mais superiormente, que nada mais é do que como se fosse uma torre de igreja. Isso aqui é o chão do nariz. Se cresce assim, o chão do nariz vai ficar estreito. Toda uma alteração da arcada dentária dessa criança, que ao longo do tempo, depois ela vai ter que correr atrás para corrigir isso. Aparelho, questões de fala. Fono, exato. Então, se a gente pode pegar logo quando isso está começando, a gente evita uma série de intervenções de reparos pós-diagnóstico e pós-intervenção cirúrgica, se for o caso. Agora tem uma outra notícia que diz que um estudo da American Heart Association, né, da Associação Cardíaca Americana, indica que musculação é o melhor exercício, melhor até do que exercício aeróbico, para melhorar uma noite de sono. Faz sentido isso ou qualquer exercício é bom para o sono? Se a gente pensar de um modo geral, qualquer atividade física é boa para o sono, porque a gente vai estar estimulando, gastando ATP. Gastando ATP, a gente acumula adenosina, que é a substância que a gente precisa ter em grande quantidade para ter pressão de sono e dormir. ATP é a nossa molécula básica de energia, exato, né? Exato. Agora, se a gente pensar que se a gente fizer atividade física de noite, a gente também não está sendo legal com o nosso organismo, porque a gente está acelerando num momento que a gente tem que desacelerar. Então, a gente precisa entender qual é o melhor momento e qual a melhor atividade física. Realmente, esse estudo mostra que parece que a musculação tem um efeito. Melhor atividade física para dar sono, sexo? Sexo. Ai, eu não tinha escutado direito o que ele tinha dito. A doutora até levou um susto aqui, Léo. Melhor atividade física para dar sono. Então, mas aí a gente precisa pensar qual é esse melhor momento, né? A gente até brinca, né? Quando a gente está falando com o paciente com insônia, por exemplo, o que pode ser feito na cama? É dormir e atividade sexual. Só isso. Não pode ser feito outra coisa. Você não pode ler, você não pode ver TV, você não pode pensar em problemas, você não pode nem fumar e nem ler livro, você não pode fazer nada na cama que não seja sexo e sono. É isso. Boa, Léo. Olha, boa agora, dica, sem Léo. piadas, eu queria trazer um problema aqui, um problema meu, e que eu acho que é de muita gente, como fazer com que a pessoa tenha o diagnóstico. Porque eu procurei, tanto que eu falei que eu fui para São Paulo fazer uma polissonografia.
mas todas as vezes que eu fiz polissonografia, eu achei até, eu não faço há muito tempo, né, porque eu uso o CPAP continuamente há muitos anos, eu achei muito antipático a forma como era feito o exame, porque é uma coisa muito invasiva. Você vai para um lugar, fica com uma porção de fios ligados e não sei o quê, agora dorme aí. Fala, vem cá, mas eu não durmo essa hora não, criatura. Não, dorme aí 10 horas, vai apagar a luz. E aí, eu acho que não tinha assim, hoje, quando esses dias a gente foi no otorrino, meu filho tem rinite como eu, e ele falou, olha, eu recomendo que se faça um exame para ver se ele tem uma polissonografia. Aí a gente descobriu que tem gente que faz polissonografia na própria casa. Eu acho que as experiências científicas, com o olhar do cientista, interferem no que está sendo experimentado. No caso do sono, né? Você vai dormir na sua casa é uma coisa, você vai dormir numa clínica, com um lugar que você não conhece, cheio de coisa espetada, provavelmente não vai dar o resultado do que é uma noite comum da sua vida, e sim um resultado de uma noite muito ruim, dormindo fora do seu horário, num lugar que não tem nada a ver, cheio de fio ligado e tal. Eu fico pensando o que pode evoluir no sentido de facilitar com que as pessoas se examinem para fazer um diagnóstico. Existem já métodos diferentes do que ir para o laboratório e fazer no laboratório. Você pode levar esse equipamento na sua casa, fazer em casa. Então, tem vários tipos de polissonografia. Então, o tipo 1 é o que é feito em laboratório. O tipo 2, que está crescendo muito, por exemplo, Espanha e Inglaterra, a maior parte dos exames são domiciliares e não laboratoriais mais. Então, a tipo 2 é você pegar o exame, que é feito em laboratório, mas receber o técnico em casa e fazer em casa. E existem exames feitos domiciliares mais simplificados, que já não têm a mesma quantidade de dados que a gente obtém quando a gente faz ou em laboratório ou esse completo em domicílio, que aí são indicados para pacientes com mais suspeita clínica. Então, eu tenho certeza que você tem, eu só quero confirmar. Diferentemente do que um paciente que você quer, se você não tem muita noção se realmente é uma apneia ou não. Quando você precisa procurar um profissional de saúde para verificar se você tem ou não apneia ou ronco. Todo mundo, quem ronca pode ou não ter apneia. Quem tem apneia, geralmente ronca. Só não ronca se você foi submetido a alguma cirurgia já pregressa, que pode ter rompido com o teu ronco. Esse é a pior das possibilidades, né? Porque você tira a ponta do iceberg que leva o paciente ao médico, que é o ronco. Então, tendo ronco, você precisa de um exame para comprovar se você tem apneia ou não tem apneia. De uma forma ou de outra, tem que se tratar ronco também. Não é só a apneia que você vai tratar. Mas aí você vai ter uma gama de possibilidades de acordo com a gravidade dessa apneia. Não só no número de vezes que você para de respirar, mas o quanto que você cai a tua saturação, quanto tempo você fica dessaturando, ou seja, sem a oxigenação ideal. Como que você está dormindo, a arquitetura do seu sono, se você faz sono profundo, se você faz sono REM, que é importantíssimo para a memória. Então, você precisa disso. Quando suspeita? Quando você acorda, achando que você não dormiu com uma qualidade boa. Você dormiu uma quantidade adequada, no entanto, você está cansado. Pensando já em dormir novamente, sonolento, dorme no volante ou tem sono quando você está numa atividade mais monótona. Então essas pessoas, elas precisam ir em buscar quem? Buscar um profissional da saúde que possam cuidar disso, que geralmente são otorrinolaringologistas ou médicos especialistas em sono, para poder avaliar ao longo de todo esse exame físico do paciente, a história clínica, e chegar no método diagnóstico adequado, que é a polissonografia, e chegar num tratamento individualizado para esse paciente. Isso é qualidade de vida, né? É isso que a gente quer chegar. Aí o custo-benefício de você, de repente, se for indicado um CPAP, o custo-benefício é o que eu explico sempre para os pacientes. De início, vai parecer que vai ter mais custo do que benefício. Você vai ter que lidar com esse custo de início para poder ter os benefícios na sequência. Quando esses benefícios aflorarem, você vai ver que aquilo vai valer a pena mesmo com um pequeno custo ali. Eu queria aproveitar um pouco esse espaço para a gente tirar dúvidas, porque os distúrbios de sono são muito envolvidos por mitos também, né? Vamos tirar algumas dúvidas aqui para a gente poder desmistificar um pouco mais esse assunto. Dormir de barriga para cima ajuda mesmo a roncar mais? Sim, ajuda. E essa história de colocar a bolinha de tênis no pijama ou a costurada, isso se chama terapia posicional. Você pode sim usar essa forma, é uma forma barata de você conseguir evitar que esse paciente não durma em decúbito supino, que é virar de barriga para cima. Decúbito supino. Que é virar de barriga para cima. Às vezes escapam umas palavras medicinês, né? Então, quando você vira de lado, sim, você muitas vezes consegue ter uma qualidade de sono melhor do que virado de barriga para cima, justamente para evitar que
a língua tem essa queda. Isso depende muito do tônus da língua do paciente. Se ele tem um tônus diminuído ou tem um depósito de gordura muito grande dentro da língua, que toda a língua pode ter depósito de gordura, e isso pode realmente estreitar a via aérea e fazer com que ele ronque mais. Você sabe o que acontece com uma pessoa que é sonâmbula? Será que não pode mesmo acordar a pessoa que tem sonambulismo? Essas e outras respostas a gente vai ver agora com a Gabriela Ingrid no Sem Frescura. A gente se acostumou a ver os sonâmbulos em filmes e séries andando por aí com os braços pra cima, tipo uma múmia. Quem tá tendo uma crise de sonambulismo pode ter comportamentos bem diferentes. Isso vai desde se levantar da cama com os olhos abertos e sair andando por aí interagindo com objetos, tipo portas. Queria dizer aqui que já aconteceu comigo, já levantei da minha cama e fiquei lendo um gibi da Mônica assim, ó, de olho aberto, mas não existia gibi, gente. Eu acordei assim, ó. Pra gente sair do sono e acordar, tem todo um mecanismo neurológico complexo que acontece. Primeiro tem o despertar autonômico, que inclui mudanças na pressão arterial, na frequência cardíaca, no metabolismo e na atividade dos órgãos. Aí vem o despertar cortical, que promove alterações nas ondas cerebrais. E aí vem o despertar cognitivo, que dá a partida nas nossas emoções e na nossa consciência. No caso do sonambulismo, o despertar não envolve essas 3 etapas. Por exemplo, é possível que o nosso corpo complete o despertar autonômico, mas não o cortical ou o cognitivo. E isso é mais comum durante a infância, viu? Mas também é possível que se repita lá na vida adulta. Em casos frequentes e que interferem aí na qualidade do sono da pessoa e da família ou do parceiro, é importante buscar ajuda médica e tratamento. Esse tratamento pode ser bem simples, com hábitos que visam aumentar a qualidade do sono de quem tem sonambulismo. Alguns exemplos são ter horário fixo para acordar e para dormir, evitar tanto bebidas ou alimentos ou atividades estimulantes demais antes de se deitar e também procurar dormir em um lugar bem silencioso e escuro. Paralelamente, também vale adotar técnicas de meditação, fazer uma acupuntura ou terapia. Mas se nada disso der certo, alguns medicamentos podem ajudar. E se você convive com alguém que tem sonambulismo, algumas práticas também são importantes. Primeiro, aquela ideia lá de que a pessoa que tem sonambulismo tem mais tendência a se suicidar é uma grande mentira. Na verdade, o que pode acontecer é que uma vez que a pessoa está nessa crise, ela pode ter o estado de consciência alterado. Isso pode levar a situações perigosas, tipo ela se machucar. Então, se você encontrar uma pessoa sonâmbula aí pela sua casa, o melhor a se fazer é acordá-la. Isso quer dizer que cai por terra aquele mito de que se você acordar alguém que tá perambulando pela sua casa à noite sonâmbulo, essa pessoa vai morrer. O problema, na verdade, está na forma como isso é feito. Se você acordar a pessoa que tá sonâmbula de forma abrupta, ela vai ficar agitada e pode realizar movimentos bruscos, o que pode machucar alguém. Dar um tapa na cara da pessoa, ficar fazendo assim, gente, pelo amor de Deus, não faz isso, né? Faz tipo, oi, com licença, tá sonâmbulo, acorda, tô aqui. Pega na coberta, deita, faz assim. O ideal, então, é tentar conduzir o sonâmbulo de volta à sua cama e tentar acordá-lo de forma suave. Com carinho, com amor. A pessoa vai acordar de uma forma bem mais de boa, sem querer matar ninguém. A gente falou aqui, doutora, do uso do CPAP, do tratamento ouro para apneia, mas assim, não é só a apneia que existe como um problema de sono, a gente sabe que problema de sono é um problema super prevalente na população, insônia, dificuldade para dormir. Que dicas que a gente tem para dar para quem quer dormir melhor, sem uso de medicamento? O corpo, ele precisa de um momento em que você vai desacelerando o cérebro. O que te ajuda a desacelerar? Mostrar para o teu organismo que você está diminuindo o teu ritmo. Então, fazer coisas mais devagar, você ter uma luz menos LED, menos branca, que tem muito feixe de luz azul na luz LED. E esse feixe de luz azul é o que mais inibe a produção de melatonina no nosso corpo. Que é o que está nas telas também, né? Que é o que está nas telas. Né? Celular, tablet, computador. Tudo isso tem muita feixe de luz azul. Então, não tem como você querer dormir imediatamente depois que você fecha o teu computador, porque você está até então informando o teu cérebro de que é dia. Você está informando todo o teu organismo de que é dia. Como que imediatamente depois você quer estar dormindo?
né? Então é importante você, pelo menos uma hora antes da hora que você falar, essa hora eu gostaria de iniciar o meu sono, eu tiro o eletrônico, eu tiro luz intensa, eu faço algo mais relaxante, que pode ser uma música, pode ser uma conversa entre os familiares, pode ser um banho, pode ser uma massagem em crianças, pode ser algo Um livro fora da cama. um livro fora da cama com uma luz mais amarela atrás de você. E também, por exemplo, quando deitou na cama, não é o momento de você pegar tudo e começar a raciocinar sobre tudo que você fez, o que você vai fazer, o que você devia ter feito, quais as lições que você tem que fazer amanhã, Isso tudo você pode ter um momento do teu dia que você pode dizer para você mesmo qual vai ser, em que você vai se organizar, o que faltou, o que vai fazer, o que... Até pra tirar da mente, Pra né? tirar. E quando vier essas coisas na tua cabeça, você fala, eu já tive um momento em que eu vou pensar, e quando eu vou pensar isso de novo, vai ser amanhã. Pensar na sua respiração, contar a sua respiração, colocar uma música relaxante, uma meditação, quem é muito religioso, um terço, enfim. É algo que desfoque você das suas preocupações e também do eu preciso dormir. Amanhã eu tenho problema, amanhã eu vou acordar cedo, eu tenho que dormir. Eu não tô dormindo, pior, não tô dormindo. né? Não tô Quer dormindo. não dormir, pensa que você tem que dormir, né? Porque o sono é um processo meio que você não precisa forçar para ele acontecer. Você consegue comer sem fome, você consegue beber sem sede, mas você não consegue dormir sem sono. Léo, você tem alguma dica? Às vezes a adrenalina também, por coisas da vida, ela fica... E o que também para todo mundo, assim, né? No final de semana, acorda cedo, no mesmo horário, todo dia, sei lá, 7, 8 horas, chega no final de semana, aí vai dormir 2, 3 da manhã, aí vai mudar a rotina do sono. É difícil, né? Quando a adrenalina está muito alta, quando você está muito estressado ou muito animado, e ir para a cama também. Eu tenho dificuldade, mesmo tendo a sensação de ter feito um bom trabalho, não ter tido conflito nenhum, eu chego e é difícil pegar no sono. Sim. Veja que talvez você tenha já uma predisposição que vem lá de trás, genética mesmo, desde a tua adolescência, de não ser aquela pessoa tão fácil de dormir quando se deita na cama. Então, são para essas pessoas que já têm talvez um componente genético aí por trás, que essas medidas de higiene do sono fazem mais sentido. Porque é muito comum a gente pegar, enquanto eu estou orientando uma higiene do sono, a outra fala, mas eu fico com a televisão ligada, nossa, para mim não tem problema nenhum. As medidas de higiene do sono, elas foram testadas e aplicadas e vistas que elas dão certo para os insones, na população clínica de insone. Então, a população geral, muitas vezes, talvez não praticando medidas de higiene do sono, muitas vezes dá certo. Porque você já tem aquele prejuízo, já tem aquela dificuldade, então tudo que pode atrapalhar, vai atrapalhar mesmo. E evitar também substâncias estimulantes, né? Um cafezinho, um chá, coisas que podem estimular, um energético. Isso não é nada legal você fazer no período noturno, nem atividade física. Léo, foi um prazer falar contigo, tava com saudade, adorei o nosso papo, adorei os depoimentos, as dicas, as perguntas. Obrigada pela sua participação, viu? Muito obrigado, Mário. Obrigado pelo convite. Foi muito bom estar com vocês. Conversas inteligentes com mulheres inteligentes e a gente falando sobre como melhorar a nossa vida. Vamos compartilhar isso. Obrigada. E umas lindas noites de sono por aí, sem apneia, com tudo controlado. Obrigada, viu, doutora? Muito esclarecedora suas dicas aqui, suas informações. Obrigada. Até a próxima. Até, se Deus quiser. Obrigada. E bons sonhos para todo mundo. Até. Qual?